Boa noite, galera. Uau, que momento especial a gente acabou de ter aqui com essa banda incrível, foi muito legal, parabéns. Relembrar algumas músicas maravilhosas que tocam o meu coração, a minha história de vida, fizeram parte de toda a minha história, foi muito gostoso. E chegar aqui agora para um momento como esse, falando de um tema como esse, submersos. O que nós estamos buscando aqui na nossa conferência, nesse encontro, é ir mais além. Nós queremos sair do rasinho e nós queremos mergulhar, nós queremos mais profundidade, nós queremos experimentar mais no nosso relacionamento com Jesus, nós queremos viver mais na vida, no plano, na missão que Ele tem para as nossas vidas. Por isso hoje, eu quero compartilhar com vocês um tema muito especial, é algo que vem realmente do meu coração. Eu quero compartilhar um pouco da minha história de vida, e talvez através desse testemunho, essa pregação hoje misturada com um testemunho, eu quero de alguma forma te inspirar, de alguma forma tocar o teu coração e te fazer sonhar com aquilo que Deus sonha para a sua vida. E eu quero hoje compartilhar algo muito incrível que eu descobri na Bíblia. Eu descobri na Bíblia a fórmula divina para os milagres. Quem aqui acredita em milagres? Eu acredito. Já vi muita coisa incrível acontecendo. Agora, muitas vezes, a gente olha para a Bíblia e a gente lê a Bíblia falando assim: uau, que incrível, olha só Davi, como nós vimos ontem, ele derrubou o gigante Golias. Eu gostaria de viver algo assim, o seu milagre. Moisés, ele abriu o mar vermelho, o povo passou a seco, sem molhar os seus pés. Depois Deus fechou o mar e os soldados egípcios acabaram afogados, submersos naquele mar. Eu olho para Daniel na cova dos leões, aquilo que aconteceu com Daniel, uau, que coisa incrível. Eu olho para Pedro andando sobre as águas, eu olho para as histórias bíblicas, uma mais incrível que a outra, e eu fico pensando nesses milagres. E muitas vezes a gente pensa que os milagres cessaram. Deus já não faz mais coisas como antigamente, e a gente se acomoda na nossa vida pensando que a história de Deus, como eu disse ontem, a gente olha para a Bíblia, um livro já fechado, não existe mais nada para acrescentar nesse livro, Gênesis a Apocalipse, toda a revelação de Deus, e a gente olha para isso e pensa que a história já acabou, e que agora é só esperar Jesus voltar. Não é assim. Apesar de a revelação estar completa, a história ainda não está completa. E eu quero te mostrar isso hoje. Eu quero te mostrar que Deus continua escrevendo a história, e Ele quer que você faça parte dessa história. Ele quer, através da tua vida, continuar escrevendo essa história. E mais, como Jesus Cristo disse para os discípulos: vocês farão coisas ainda maiores que as que eu fiz. Uau, Deus está te convidando para viver algo incrível. Você já entendeu isso? Você também pode viver o extraordinário, como nós vimos aqui ontem. O extraordinário surge do nosso comprometimento com as coisas ordinárias, pequenas, sendo obedientes a Deus, excelentes em tudo. Enfim, nós falamos sobre isso ontem. Mas hoje eu quero mostrar para você como fazer um milagre, como Deus quer fazer um milagre na sua vida, como Deus pode fazer um milagre na sua vida através da fórmula dos milagres. E eu descobri essa fórmula em um versículo bíblico bem conhecido, Salmo 37:5. Se você tem sua Bíblia, você abre ou liga, conecta o Salmo 37:5. O Salmo 37:5 diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Vamos falar junto? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Cara, esse texto é muito conhecido. Talvez você já tenha mandado para alguém. A gente gosta de usar esse texto para muita coisa.
Esse é um daqueles textos gostosinhos. A Bíblia ela é muito confrontadora, ela nos confronta, ela incomoda, ela revela quem nós somos, o nosso pecado, ela denuncia que nós somos miseráveis pecadores, mas ela aponta também a graça, o amor maravilhoso de Deus. Mas no meio da Bíblia, quando ela mostra essa graça e amor, existem muitos desses versículos que eu chamo de versículos gostosinhos, sabe? A minha mãe, ela tinha aquela caixinha de versículos gostosinhos, não sei se você tem na sua casa, e todo dia de manhã, no café da manhã, eu ia lá, pegava um versículo, e eu lembro do dia que saiu esse versículo: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Talvez você já tenha mandado esse texto para alguém que está passando por um momento difícil, talvez uma doença, alguém que está no hospital, alguém que perdeu alguém na família, alguém que terminou o namoro e está sofrendo. Nós gostamos de usar esse texto. Ai, amiga, sabe o que é? Manda um WhatsApp, manda um Zap, manda um Facebook, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Por que a gente gosta tanto desse texto? Por quê? Porque esse texto ele traz uma promessa. A promessa de que Deus vai agir. Não é 2 pontos, é um ponto no final ali, está errado, tá? É um ponto. Mas esse versículo traz a promessa de que Deus vai agir. E o que nós queremos mais na nossa vida, se não ver Deus agindo? Porque nós sabemos que quando esse Deus age, Ele faz coisas grandiosas, porque Ele é um Deus grande, porque Ele é um Deus soberano, como nós cantamos aqui, porque Ele é um Deus poderoso, porque Ele é um Deus glorioso, e apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa comigo também, e Ele vem e age em nossas vidas, fazendo coisas gloriosas, e é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Ir além para nós é ver Deus agindo, nós queremos ver Deus agindo, por isso a gente gosta desse texto. E a gente carrega isso no nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. O problema é que muitos momentos da nossa vida a gente olha ao nosso redor, a gente olha para as circunstâncias e a gente começa a se questionar a respeito disso, dizendo: mas Deus, o Senhor disse que ia agir, mas eu não vejo o Senhor agindo. Onde você está no meio de tudo isso? Minha vida, eu estou perdido, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, as coisas não estão caminhando, parece que eu estou estagnado. Deus, o que está acontecendo? E muitas vezes nós começamos a levantar questionamentos: será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus realmente existe? Será que realmente Deus tem poder? Será que Deus está preocupado com coisas maiores no universo do que com a minha vida? E aí a gente começa a se questionar, porque nós não vemos Deus agindo. Por quê? Sabe por que talvez você não vê Deus agindo, não percebe Deus agindo, ou não experimenta Deus agindo em sua vida? Porque provavelmente você ainda não entendeu a fórmula divina para os milagres. Qual é a fórmula divina para os milagres? Eu descobri a fórmula nesse texto. E a fórmula é a seguinte: para que Deus possa agir, existe algo que acontece antes em mim, algo que depende de mim, algo que Deus requer de mim. Toda promessa na Bíblia, veja isso, toda promessa na Bíblia está ligada antes a um ato de entrega, de renúncia, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa agir. Como Josué capítulo 3 versículo 5, que Josué disse, Deus disse através de Josué: santifiquem-se, pois amanhã eu farei maravilhas entre vocês. A gente se apega a esse texto dizendo: e o Senhor vai fazer maravilhas, mas antes há um ato de entrega, de renúncia, de santificação, dizendo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O Salmo 37,4, versículo antes desse, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí você se apega ao quê? A promessa. Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. A gente nunca para pensar no nosso papel, na nossa parte, o que Deus requer daqueles que Ele vai abençoar, o que Deus requer daqueles a quem Ele dá a promessa. É um passo de fé, é uma renúncia, é uma entrega. E é aí que se encontra a fórmula divina dos milagres que eu quero te apresentar. A fórmula é a seguinte: a fórmula dos milagres contida nesse texto
é uma fórmula matemática. Entregar mais confiar é igual a ele agirá. O ele agirá é resultado de algo que antes acontece na minha vida, no meu coração, na minha postura, no meu caminho, na minha jornada, dos meus sonhos, dos meus planos. E eu quero mostrar para você o que significa isso, porque provavelmente é por isso que você não tem experimentado o ele agirá, porque talvez você ainda não entregou e ainda não confiou de fato em Deus. Porque esse negócio de entregar e confiar às vezes é meio genérico. A gente está sempre lá na igreja, eu entrego e tudo entregarei, eu confio, Senhor, eu confio. Mas isso é meio genérico. O que significa de fato entregar e o que significa confiar? Em primeiro lugar, entregar, o texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O que é entregar o caminho ao Senhor? Entregar o caminho representa a nossa vida como um todo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, o que vamos viver ainda pela frente, o nosso futuro, tudo isso representa o nosso caminho. E o que o texto está dizendo é que aquele que deseja ver Deus agindo em sua vida, precisa entregar o seu caminho, os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos, os seus recursos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu deposito nas mãos de Deus, eu entrego. Não é mais meu, é dele. Entregar o caminho ao Senhor é eu perder o controle da minha vida, porque eu estou entregando o controle da minha vida para esse Deus poderoso. Não é mais meu, não sou eu mais que digo se é sim ou se não é. Não sou eu mais que escolho se vou para a direita ou se vou para a esquerda. Não sou eu mais que decido como eu uso os meus recursos. Não sou eu mais que decido o que eu vou fazer da minha vida apenas. Eu entrego o meu caminho ao Senhor e tudo que faz parte da minha vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Isso é algo sério. Tudo começa na entrega, nesse passo de fé. Foi assim que Deus usou todos os grandes homens e mulheres da Bíblia. Eu tive a experiência de viver isso quando eu tinha 14 anos. Eu nasci numa família cristã, talvez como muitos de vocês aqui. Uma igreja muito bacana, uma igreja pequena lá no Rio Grande do Sul. Eu sou um gaúcho bem macho, tá? E eu nasci muito longe de Pelotas, aquela cidade do Rio Grande do Sul que as pessoas zoam. E eu nasci no Rio Grande do Sul, no meio dessa família muito séria com Deus, numa igreja muito séria com Deus. E eu cresci lá todo sábado, todo domingo, de manhã, domingo à noite, participando, não sei o que. Quando eu cheguei com 12 anos, eu já era tipo um talmidim do tempo bíblico, já manjava tudo de Bíblia, entendeu? Manjava tudo de Bíblia. E aí com 13 anos, surgiu aquela fase da vida que a gente começa a colocar os olhos para fora e começa a ver os prazeres que o mundo tem para oferecer. E ali meus olhos começaram a brilhar. E eu sempre fui muito apaixonado pelo mar, muito. Eu passava horas olhando para o mar, vendo revistas de surf. E aí um dia meu pai olhou para aquilo e disse: Tiago, já que você é tão apaixonado pelo mar, por que você não começa a surfar? E aí naquele momento, brilhou uma luzinha no meu coração, assim, eu falei assim, tá aí, vou começar a surfar. Meu pai foi junto comigo, a gente comprou uma prancha, eu tinha 13 anos, aí foi lá, comecei a surfar, e aí lá surfando, conheci a galera da praia saía do mar, ia lá para as dunas, para fumar maconha, e ali eu comecei a viver as minhas crises como cristão, e ali eu comecei a não mais querer me posicionar como um cristão, mas eu queria fazer parte da galera, eu queria estar no meio deles, eu queria ser aceito por eles, eu queria ser amado por eles. E eu comecei a abrir mão dos meus valores. Naquela época minha vida era só Bob Marley e tal. Minha mãe começou a entrar em crise, imagina, família cristã, igreja, todo mundo sério. De repente o moleque começa a ouvir Bob Marley e começa a viver a vida dele com essa cultura do surf. Cara, meus pais ficaram apavorados e eu comecei a perceber minha mãe orando pela minha vida. Todas as madrugadas a minha mãe se ajoelhava para orar, e eu sabia que ela estava orando por mim. Até que um dia, com 14 anos, no auge dessa crise com Deus, vivendo como um crente agente secreto, saía da igreja, ninguém podia descobrir que eu era cristão. Eu estava sozinho em casa, meus pais tinham ido viajar.
eu comecei a tocar piano, sentei no meu piano, e tocando piano eu comecei a tocar algo diferente, e essa melodia tocou profundamente o meu coração, e eu como que senti a mão de Jesus sendo colocada aqui no meu ombro, e nessa hora eu percebi a presença de Deus na sala da minha casa, e eu caí de joelhos, como um raio, e eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, e eu podia perceber exatamente tudo o que eu tinha feito de errado, todos os meus pecados e quão miserável eu era, mas ali eu percebi a graça, o amor e a pessoa de Jesus. Até ali eu sabia tudo sobre Deus, mas eu não conhecia Deus, eu não tinha tido um encontro com Jesus ainda. Eu vivia a religião, eu vivia a instituição, eu vivia o livro, mas eu ainda não vivia Jesus. E naquela noite, com 14 anos, eu conheci Jesus, um encontro pessoal com Jesus. E naquela noite, Deus me chamou para ser pastor, com 14 anos, lá no Rio Grande do Sul, na sala da minha casa, sozinho. E Ele disse: Tiago, eu tenho um plano para a sua vida, e eu quero te usar para levar uma mensagem. E a mensagem é exatamente essa que você percebe hoje, que tudo isso não é sobre religião, é sobre Jesus. E o meu desejo sempre foi pregar o Evangelho para levar as pessoas da religião para o relacionamento. Isso aqui não é sobre uma instituição, gente, isso não é sobre um livro apenas. Tudo isso aponta para uma pessoa. A verdade do cristianismo não são versículos, a verdade do cristianismo não são conceitos teológicos ou doutrinas, a verdade do cristianismo não são os solas dos 500 anos da reforma, a verdade do cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo. E você pode ser um cara reformado, você pode ser um cara doutor em teologia, mas você pode morrer e ir parar no inferno, porque você não conheceu Jesus, porque a verdade do cristianismo é uma pessoa, é Jesus. E se você não conheceu Jesus ainda e não se relaciona com Ele, de nada vale tudo isso. Naquele dia eu conheci Jesus, e eu queria levar essa mensagem para os meus amigos da igreja, para que eles acordassem e descobrissem que tudo aquilo era sobre um relacionamento com Jesus. E eu queria levar meus amigos da escola também para a igreja. E naquela época Deus colocou esse sonho de pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. E o segundo sonho que Deus colocou foi porque eu comecei a levar meus amigos, eu queria levar eles para a igreja. Só que aí a crise que eu vivi foi a seguinte: se meus amigos tivessem qualquer interesse espiritual em Deus, na hora que eles chegassem na minha igreja, eles iam perder o interesse, porque era uma igreja bíblica séria, mas era uma igreja que não sabia se comunicar com os de fora. Então naquela época eu comecei com os meus amigos um trabalho alternativo com a autorização da igreja. Eles iam toda quarta-feira para a igreja, a gente fazia uma porção de coisas legais, e eu comecei a compartilhar o Evangelho com eles de uma forma diferente. Até o dia que, com 16 anos, um deles virou para mim e falou: Tiago, o dia que você abrir uma igreja, já que você vai ser pastor, nós vamos frequentar a sua igreja. E cara, naquela época eu comecei a sonhar com isso. Um dia, já que eu vou ser pastor, eu vou construir uma igreja diferente, uma igreja para os meus amigos, que eu possa ensinar para eles quem Jesus Cristo é, quebrando esses preconceitos e paradigmas que eles têm com a igreja. E assim eu comecei a me preparar para ser pastor, a minha igreja começou a me preparar. Eu lembro que com 17 anos chegou a hora de ir para o seminário. Todo mundo ia lá no terceiro ano do ensino médio, na frente da turma, e falava o seguinte: qual é a sua profissão? Eu vou ser médico. Todo mundo: eu vou ser engenheiro civil. Todo mundo: eu vou ser professor, você é advogado, você é arquiteto, você é dentista, você uma porção de profissões. E todo mundo: Aí foi o Tiago lá na frente: eu vou ser pastor. Todo mundo dando risada. Falou assim: você tá louco, Tiago, você enlouqueceu, você vai perder a sua vida inteira, cara, você tem que ser feliz. Como assim? Você é tão jovem, você vai ser pastor. Mas eu lembro que Deus tinha me chamado, e com 17 anos eu tomei a decisão. Sim, com 14 anos eu tomei a decisão, eu vou. E com 17 eu fui. Eu saí do Rio Grande do Sul para estudar em teologia em São Paulo, no Palavra da Vida, o seminário. E eu lembro desse dia,
Esse dia representa a minha entrega, a entrega do meu caminho. Eu lembro que eu cheguei na rodoviária de Novo Hamburgo em 2001 e de repente chegou o ônibus escrito São Paulo. Eram 20 horas de viagem, naquela época avião era uma coisa muito cara, não tinha celular também naquela época, era muito diferente de hoje em dia, computador também era uma coisa complicada de se comunicar, e aquele ônibus chegou. E ali eu olhei para trás, quando eu subi no ônibus, com as minhas malas, coloquei tudo lá e subi no ônibus, eu olhei para trás e eu percebi tudo que eu estava deixando para trás. E eu estava deixando 5 coisas. Primeira coisa que eu estava deixando para trás, na entrega do meu caminho ao Senhor, era a minha família, os meus pais, meus irmãos. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, e eu estava indo estudar teologia em São Paulo, e deixando meus pais ali, deixando minha família ali. Eu também estava deixando ali os meus amigos, a segunda coisa, os meus amigos da escola, os meus amigos da igreja, a galera com quem eu cresci jogando bola, jogando videogame, compartilhando minhas lutas, vivendo junto, todos os meus amigos. A terceira coisa que eu estava deixando era a minha família, os meus amigos, e naquele ano eu tinha conhecido uma menina surfista também, nós tínhamos nos apaixonado, sabe aquele amor de verão, assim, bom, tinha sido um bom, entendeu? E eu costumo dizer que os homens, quando eles se apaixonam, eles têm um bom, entendeu? A mulher, para entender isso, o boom na versão feminina é o plim, tá? Plim. Você chegou na conferência, olhou para ele lá e aí de repente fez plim, tá? O homem, ele tem um boom. Agora, se você é homem e você está tendo plim, procura o Thiago Cata, procura o pastor Evaldo, tá bom? Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu tive um boom naquele verão. E cara, eu estava apaixonado por ela e ela chorando lá embaixo assim, o que você está fazendo? E eu tomei uma decisão. Nós não vamos namorar, porque eu vou servir a Deus. E sofrendo naquele momento. Quarta coisa que eu estava deixando naquele momento era o surf, porque eu adorava surfar. Minha família tinha casa na praia lá e eu curtia muito, era maravilhoso demais. E eu estava deixando porque eu sabia que indo para o seminário eu estaria muito longe da praia, não poderia levar minhas pranchas, nada disso. Eu estava esquecendo o surf praticamente naquele momento, nos próximos 5 anos da minha vida. E a quinta e última coisa que eu estava deixando, talvez a mais importante de todas que eu citei aqui, é uma coisa chamada Esporte Clube Internacional. Eu lembro quando eu tinha 8 anos, meu pai me levou no estádio do Inter, no Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul. A hora que eu entrei no estádio, cara, e eu vi aquela coisa vermelha, assim, ó, caiu uma lágrima aqui, assim, ó. Foi paixão à primeira vista, foi boom com o Inter. A minha vida inteira esse boom com o Inter, entendeu? E aí, cara, eu ouvia os jogos, eu frequentava os jogos, eu ia no estádio, e eu tava indo para São Paulo, e São Paulo, cara, é só Corinthians, tá? Só Corinthians. E aí televisão é só os times de São Paulo. Internet naquela época era internet de escada, era terrível para quem viveu esse momento. Era um computador para 300 alunos, não tinha acesso ao Inter, tá? Então essas 5 coisas, pelo menos, eu estava deixando para trás, entregando as coisas que eu amava, as coisas que faziam parte da minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é você estar disposto a abrir mão de tudo, porque o teu maior desejo é viver para Ele. E ali eu entrei naquele ônibus e eu fui para São Paulo. Essa é a primeira parte. Difícil essa decisão, né, de vida, mas sabe que ela não é tão difícil quando você entende o segundo ponto da fórmula. E o segundo ponto da fórmula é confiar. O texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é fácil, a gente sofre. E agora eu abri mão de tudo isso, e agora? O texto diz: confie nele. Confie nele. Confiar. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de entregar nossa vida para Deus de verdade desse jeito? Porque a gente não confia nele. A gente canta que confia, a gente declara que confia,
mas na prática, a gente não vive essa confiança, a gente não demonstra essa confiança nas nossas atitudes e na nossa obediência, na nossa entrega. É como aquele cara que fazia slackline, ele ia nas cidades, e ele chegava lá na cidade e falava assim: olha, o cara era bom, né? Ele falava assim: quem aqui acredita que eu consigo atravessar desse prédio aqui, ó, até aquele prédio lá, e eu não vou cair? E aí sentava uma galera ali na praça, tal, na beira da praia, olhando para o prédio assim: ah, nós acreditamos. Aí o cara ia lá, tal, se equilibrava e passava, e a galera: ah, que da hora, tal. E aí esse cara começou a viver disso, ia pelas cidades, e todo ano ele voltava naquela mesma cidade com um número novo. Olha, quem aqui acredita que eu consigo atravessar agora esse prédio de 50 andares até aquele prédio de 50 andares? E aí a galera juntava uma multidão lá e: ah, nós acreditamos. E ele ia lá, atravessava, e a galera: ah. No outro ano ele voltava com um número novo. Quem aqui acredita que eu consigo atravessar sem segurança e eu vou fazendo embaixadinha na corda? E aí aquela multidão já: nós acreditávamos, e a galera pirava, filmava, ia para o YouTube, e todo ano o cara voltava com diversos números, com mala, com coisa, cada ano uma coisa diferente. Depois de muitos anos, todo mundo já conhecia o cara, sabia que ele era o cara, confiava nele, já tinha virado feriado na cidade o dia que ele chegava lá, e ele chegou para a galera e falou assim: ó, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esse prédio de 80 andares, aquele prédio de 80 andares sem segurança, e eu vou levar um carrinho de mão junto comigo? Meu amigo, nessa hora a galera: ah, nós acreditamos. E o cara ficou empolgado, inspirado. Ele virou para a galera e falou assim: então, já que vocês acreditam, eu quero um voluntário para sentar no carrinho. Nessa hora, cri, cri. Cara, essa história ela é engraçada, mas é exatamente assim que a gente age com Deus. A gente está lá cantando, a gente está lá declarando, emocionado: eu confio em Ti. Mas na hora que Deus chama: então, se você confia, vem aqui e senta no carrinho, entrega a tua vida nas minhas mãos. Aí ninguém quer sentar. Sabe por quê? Porque a gente confia da boca para fora, mas não de coração. Sabe por que você não experimenta Deus agindo na sua vida? Porque você ainda não entendeu a fórmula dos milagres. Se você quer ver Deus agindo na tua vida, você precisa antes dar o passo de fé, entregar e confiar. Pedro precisou sair do barco. Você precisa sair do barco. Moisés estava com medo, precisou deixar os medos dele de lado. Você precisa deixar seus medos, você precisa entregar o teu caminho e confiar. Isso significa obedecer a esse Deus a partir de agora, e não mais viver como você quer, mas do jeito que Ele quer. Mas eu quero te falar uma coisa: não existe nada melhor do que fazer isso. Esse é o segredo da vida abundante que você tanto está procurando. Esse é o segredo da felicidade, da satisfação plena que a gente procura. Eu quero te mostrar isso agora, com uma história, a história da minha vida. E eu não gosto quando eu vou num lugar e o pastor fica falando dele. Mas eu vou fazer isso não porque o que eu vou falar aqui não é sobre mim, é sobre quem Deus é. Porque Ele escolhe pessoas comuns, como a gente viu ontem. Porque Ele escolhe aqueles que não são nada, aquilo que nada é, para mostrar que o poder dEle é tão grande e poderoso. Nós somos um palco da manifestação do seu poder. Eu quero te mostrar o que esse Deus poderoso é capaz de fazer na vida de pessoas comuns, coisas extraordinárias. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei na rodoviária do Tietê, e tudo que eu sabia sobre São Paulo era o que eu via no Cidade Alerta. E aí eu cheguei em São Paulo, cara, eu suava frio assim, ó, peguei as malas aqui, ai meu Deus, achava que eu ia ser sequestrado, que eu ia ser levado lá para Mariporã, no meio daqueles negócios, ia viver lá no cativeiro e tal, estava morrendo. Aí beleza, peguei minhas coisas, eu fui para o seminário, estudei durante 5 anos lá no seminário Palavra da Vida, e desde o meu primeiro ano de seminário, eu tinha que trabalhar numa igreja. E aí de repente, Deus me colocou numa igreja em Vinhedo.
E essa igreja em Vinhedo era uma igreja péssima, cemitério de pastores a igreja. Eu já tinha passado 5 pastores por aquela igreja. Depois dali acabou o ministério deles, ou eles se suicidaram, porque a igreja era terrível. E aí eu fui para aquela igreja. Aquele ano foi muito difícil para mim, até que no final daquele ano, um pastor chamado pastor Ari Veloso, um pastor muito famoso no Brasil, ele foi lá e assumiu aquela igreja. E aí ele virou para mim e disse: Tiago, e o pastor Ari Veloso era pastor de uma igreja muito grande, contemporânea em São Paulo, a Igreja Batista do Morumbi, uma igreja muito famosa. E aí o pastor Ari Veloso virou para mim e disse: Tiago, você quer trabalhar comigo? Eu vou te passar toda a minha visão, tudo que eu sei. Eu vou deixar aqui também meu discípulo, pastor André Fontana, para que ele te ajude também. E nós vamos cuidar do seu plano de carreira para você se tornar um pastor. Nós vamos te ajudar. Você topa? Eu disse: claro, Deus me trouxe para cá e eu topei. E ali eu comecei meu ministério. E ali naquela igreja eu trabalhei durante 11 anos como pastor da nova geração. E eu lembro que quando eu me formei no seminário e me tornei pastor de tempo integral lá, eu tinha esse sonho no meu coração que eu tinha tido com os meus amigos, de construir uma igreja para os meus amigos, uma igreja para a nova geração. E aí eu virei para a igreja e para o pastor André Fontana, que era meu chefe lá naquela igreja, e eu falei o seguinte: André, eu tenho um sonho, eu quero construir uma igreja diferente. E já que eu estou trabalhando aqui com a nova geração, eu gostaria de construir um espaço só para a nova geração da nossa igreja. E aí ele disse: ó, Tiago, esse sonho é bem arrojado, nós não temos condições, mas você pode sonhar, você pode trabalhar e você pode orar. Que Deus te abençoe. E eu comecei a orar e comecei a trabalhar e chamei aqueles adolescentes, aquela galera de 15 adolescentes que eu tinha, sabe, 15 adolescentes. E eu comecei a contar para eles: não, porque cara, Deus colocou um sonho na minha vida e nós vamos viver isso juntos. E aqueles molequinhos tudo olhando para mim meio magricela assim, ó. E cara, a gente começou a trabalhar e a gente começou a orar. E depois de um ano, um pai da igreja chegou com uma chave e falou assim: Tiago, eu tenho 2 prédios na esquina de cima da igreja, e eu estou entregando esses prédios nas tuas mãos, para que Deus realize esse sonho, através da sua vida, e alcance a nova geração da nossa cidade. E aí eu cheguei para a galera com as chaves, falei assim: vamos lá conhecer nosso novo espaço. E eu lembro quando eu entrei com aqueles adolescentes no novo espaço, eu disse: E aí a gente começou a pintar aquele lugar e colocar sofá e puff, iluminação, porque aí veio outro pai e doou iluminação e doou datachão. Naquela época era muito caro isso, 2005, 2006. E aí a gente começou a construir aquele espaço e a gente falou assim: bom, agora a gente precisa de um nome para esse lugar. Que nome que a gente vai dar? Mas a gente não queria um nome assim de crente, sabe? Luz do mundo, sabe esses nomes assim? A gente queria um nome diferente, para que não desse na cara que era uma igreja, assim, um ministério de jovens, né? Sei lá, de uma igreja. E aí, o que aconteceu? Naquela semana a gente foi falar com o dono de uma balada de Vinhedo, que era uma balada gigante. E a gente chegou no cara, passou a lábia nele, falando assim: cara, você trabalha com jovens, nós também, você acredita em Deus? Ele: claro que eu acredito. Pois é, você entende que Deus quer transformar a vida desses jovens, você pode fazer parte disso, papapá. Ele: não, claro, tal. E aí no fim das contas esse cara doou para nós uma lâmpada daquelas tipo do Batman, sabe aquelas que ficam no céu assim? Ele falou: pega essa aqui, ela está com a lâmpada queimada, você troca. A gente trocou a lâmpada, era caríssimo na época também isso. Deus foi abençoando com todas essas coisas. E a gente colocou em cima do prédio, a gente colocou esse skylight. E aí a gente pensou no seguinte nome, porque quando a gente ligava a luz no horário do culto dos jovens, que era simultâneo com a igreja, no domingo às 19 horas, de qualquer lugar da cidade de Vinhedo, uma cidade de 60 mil habitantes, pequena, de qualquer lugar da cidade e das cidades vizinhas, você conseguia enxergar essa luz, que abria 8 fachos no céu e depois fechava. E aí a gente olhou para aquilo, e a gente falou assim: vamos pôr o nome de Lighthouse, porque Lighthouse é uma palavra em inglês que significa farol. Então nós vamos ser o farol que ilumina o caminho da vida para os jovens da nossa região. É isso aí. E aí a galera começou a ficar com orgulho, ia para a escola e falou assim: você tem que ir na minha igreja. Mas qual é o nome da sua igreja? E a galera falou assim: Lighthouse. Aí, cara, era isso aí. A galera queria ir para Lighthouse. E aí o que aconteceu? Domingo a gente ligava aquela lâmpada
E os jovens vinham naquela cidade, não tinha nada para fazer, eles vinham, meu, o que é isso, o que é isso? E quando eles chegavam, a gente era super acolhedor lá na porta, e aí, cara, que legal. Então ele entrava, a gente fechava a porta e mandava a Bíblia neles. Bíblia nos caras, pá. E aí uma galera se converteu, uma galera. Em 3 anos a gente chegou a atingir 450 jovens por culto. Cara, era incrível. Eu tenho fotos, a gente teve que mudar de lugar depois, porque o trabalho começou a crescer muito, o trabalho da Lighthouse. Isso lá em 2008, 2009. Era um espaço muito grande. Até que, resumindo a história, o trabalho cresceu tanto, que a igreja começou a achar que estava complicando, porque o que era para ser um trabalho de adolescentes se tornou um trabalho para jovens, para adultos. Tinha adultos de 35, de 40, de 45, tinha famílias frequentando aquilo que era para ser um trabalho de adolescentes. E aí de repente a igreja falou assim: Tiago, não está dando certo, nós vamos precisar parar com isso. Está dando certo, mas dessa maneira a igreja pode rachar. E nesse momento a igreja disse: Tiago, nós queremos que você encerre a Lighthouse dessa maneira. E foi um balde de água fria para mim, depois de tantos sonhos, depois de tanto trabalho, depois de tantos anos, depois de tanto sofrimento, luta para construir tudo isso. E nessa hora, os fundadores da igreja, da outra igreja, tinham falado assim: Tiago, não ouvi isso, nós vamos pagar seu salário, nós vamos abrir uma nova igreja e nós vamos começar essa igreja aqui em Vinhedo. E eu disse: de forma nenhuma, eu vou me submeter à igreja. Meus líderes, o meu pastor, o meu mentor está dizendo que eu vou fazer isso. E eu me submeti. Lembra que a gente falou ontem, submissão, o segredo do sucesso? E eu me submeti. E a galera, foi um momento terrível na minha vida. Eu lembro que eu entrei de férias, o André, meu mentor, disse: vai lá e busca a Deus nesse momento. E eu fui para a praia, depois de 3 dias lá na praia, batalhando com Deus, buscando a Deus. Eu dizia: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu entreguei o meu caminho, eu confiei, o Senhor disse que ia agir, e agora por que tudo isso está indo embora? E aí Deus virou para mim e disse assim: Tiago, eu só vou te falar uma coisa, fica de joelhos. Na hora que eu ouvi Deus falando isso, fica de joelhos, eu falei: opa, claro Deus, eu vou ficar de joelhos, e agora, o que eu faço? Aí ele disse: não faz mais nada, eu só quero que você fique de joelhos. Eu só quero que você lembre que a sua vida não é mais sua, você entregou o seu caminho, não são mais os teus sonhos, não é mais do teu jeito. Eu é que sei, Tiago, os planos que eu tenho a vosso respeito, e são planos incríveis. Nessa hora eu disse: tá bom, Deus, eis-me aqui. E nesse momento Deus começou uma virada na minha vida. Eu voltei para Vinhedo, e a igreja de Vinhedo disse: Tiago, está na hora de a gente começar uma nova igreja numa cidade vizinha, Indaiatuba, muito grande, cidade maior que Vinhedo pelo menos, e nós queremos que você vá lá iniciar essa igreja. E eu era jovem, nem casado ainda, e eu falei assim: nossa, como que eu vou começar uma igreja? Você passou de uma igreja, eu não sei fazer isso. Eles disseram: não, nós vamos te abençoar, nós estaremos com você, vai. E eu fui para Indaiatuba em 2012, e comecei uma igreja do nada, do zero. E aí nós tínhamos lá umas 30 pessoas, com quem a igreja já tinha começado um pequeno grupo. E eu cheguei lá e comecei a compartilhar meus sonhos de uma igreja diferente, de uma igreja para os meus amigos, de uma igreja para quem não é cristão, uma igreja contemporânea, mas uma igreja bíblica, séria, centrada em Jesus, focada em Jesus, com a palavra de Deus. E eu lembro que aí eu fiquei pensando o seguinte: bom, qual vai ser o nome dessa igreja? Eu queria um nome diferente, né? Porque o nome diferente é legal, mas tem tanto nome diferente por aí, e as pessoas também estão em busca de uma igreja séria, no meio de tanta igreja que se perdeu. E eu falei: não, eu preciso ter um nome sério também. Então eu botei o nome de Igreja Batista, né, Redenção. Aquele nome tipo Primeira Igreja Batista da Praia da Costa. Sabe aquele nome de peso assim? Igreja Batista Redenção. Mas aí, já que o nome Redenção é um nome legal, eu peguei o nome Redenção, eu peguei e abreviei ele em RED. Redenção, eu peguei o RED, tá? E eu criei então a Igreja Batista Redenção, a RED. Só que uma coisa interessante, a palavra redenção, ela significa que nós fomos comprados de volta. Jesus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino. Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor.
Então, redenção é comprados. E como que nós somos comprados? Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Por isso também o vermelho, red, não é porque eu sou colorado, tá? Não confunde as coisas, por favor, é por causa de Jesus. E aí nós criamos então um conceito de uma igreja diferente. Uma igreja focada em Jesus. E se você chegar na red, a primeira coisa que você vai ouvir nas boas-vindas, depois das 2 primeiras músicas, eu entro e eu digo o seguinte: bem-vindo à pior igreja do Brasil. E prazer, eu sou o Tiago, pior pastor do Brasil. E aí eu digo o seguinte: a Red é uma igreja feita de pessoas imperfeitas. Ninguém aqui presta, a começar por mim. Mas aí eu também digo, só que onde abundou os pecados, onde abundaram os erros, onde abundaram os tropeços, a graça de Deus superabundou, transbordou, ou seja, o amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas. E o que nos une aqui não é a nossa performance, ou não é também a nossa perfeição. O que nos une aqui é o amor de Jesus Cristo. Nós somos uma família mergulhada no amor de Jesus. O sangue de Jesus está sobre nós. É assim que nós começamos todos os nossos cultos. A Red funciona assim, uma igreja focada em Jesus. E em 5 anos a Red começou a crescer. A Red hoje já tem 600 pessoas em 5 anos. A Red foi crescendo. E a Red, a ideia da igreja Red é que ela é uma igreja bíblica, mas uma igreja contemporânea, porque a minha herança é uma herança muito bíblica. E eu tinha o sonho de criar uma igreja que unisse forma e essência. A essência é o mais importante, a essência é a palavra de Deus, os nossos princípios, inegociáveis, a nossa fé em Jesus, isso não muda, isso é imutável. Mas a forma que não é o mais importante, mas a forma, sempre existe uma forma. Eu queria fazer de uma forma excelente, eu queria fazer de uma forma contemporânea, porque hoje em dia o pessoal vai no barzinho, vai no restaurante, vai na igreja, tudo é tão excelente. Nós vivemos numa cultura da excelência, e eu queria uma igreja que vivesse a cultura da excelência e transmitisse o Evangelho, comunicasse o Evangelho, a verdade de Jesus com excelência, porque a Coca-Cola, quando fala da Coca-Cola, faz aquela propaganda incrível, se comunica com o mundo dizendo que a Coca-Cola é incrível, o McDonald's, e tudo isso é uma porcaria. Mas Jesus Cristo, Ele sim, Ele é a própria vida, Ele é a vida abundante, Ele é a vida eterna, e eu queria que o mundo pudesse conhecer a grandeza desse Deus, a majestade desse Deus, a glória desse Deus. E se nós somos o povo responsável por anunciar a grandeza desse Deus, então nós precisamos anunciar isso com excelência. E nós começamos a construir essa igreja que busca a excelência, não só através do formato, mas principalmente através das nossas vidas, do nosso caráter, da nossa santidade. Isso está investido em qualquer área da nossa vida ou da nossa igreja. E assim a Red começou a crescer. Nesse ano a Red cresceu 100%. Tem acontecido coisas incríveis que Deus tem feito, mas eu estou falando isso não para mostrar o que a igreja é, mas para mostrar o que Deus é capaz de fazer através da nossa vida, o extraordinário, através de um cara comum que sai do Rio Grande do Sul. Deus coloca às vezes um sonho na nossa vida, e talvez você não está vivendo esse sonho. Sabe por quê? Porque você não sai do barco, porque você não entrega o teu caminho, porque você tem medo. Aí quando eu cheguei em Vinhedo, em Datuba, eu virei para eles e eu falei o seguinte: olha, eu também tenho um sonho de ir para os jovens ter uma casa para a nova geração. E eles falaram: bom, mas a gente não vai conseguir dinheiro para isso. Aí uma mãe veio e falou: tá aqui, Tiago, a casa. E aí essa casa, quando eu fui ver, cara, era uma mansão no centro da cidade, uma mansão. E a mulher falou assim: eu sempre sonhei que a minha casa fosse usada para o reino de Deus. Estava 5 anos parada a casa sem ninguém dentro. E aí a gente construiu esse espaço aqui que se chama Pix. E aí a gente encheu de sinuca, pebolim, videogame, para os meninos FIFA, para as meninas Just Dance. Tem até uma sala de poker dentro da casa da Red. A casa da Red cresceu tanto, o grupo de jovens cresceu tanto que a gente está mudando para uma outra casa hoje. Acabou a filha de outro me cortando aqui.
Bom, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus faz coisas incríveis, Deus faz coisas extraordinárias. E aí tudo isso começou a acontecer quando de repente o pastor José Campanhã, um pastor muito conhecido no Brasil. Eu vou falar assim, daqui a pouco chega o som aqui, tá bom? Ou troca uma pilha, porque eu quero a pilha aqui. E esse pastor chegou na rede, se tornou membro da rede, meu mentor, e ele falou assim: Thiago, a rede é muito parecida com a igreja americana, a igreja dos Estados Unidos. E aí eu disse: é mesmo? Ele falou: é a North Point do pastor Nilson, você conhece? Eu disse: não conheço. E aí ele falou: então eu vou te levar lá para conhecer, eu quero que você compartilhe com eles a sua história e a história dessa igreja. E aí o pastor José acompanhando. Calma aí. Deixa eu passar aqui. O pastor José acompanhando, ele me levou para Atlanta para ter a reunião mais importante da minha vida. E eu tive a oportunidade de contar essa história que eu estou contando para vocês, para a igreja do pastor Andy Stanley, um dos pastores mais famosos, a terceira maior igreja dos Estados Unidos. E o que era para ser uma reunião de 1 hora, se tornou uma reunião de 3 horas. E no final dessa reunião, os americanos viraram e falaram assim: uau, Deus está nisso. Porque nós começamos a sonhar em levar nossas coisas para o Brasil. E a igreja de vocês tem o nosso DNA, e nós queremos fazer uma parceria com vocês. Então nós começamos uma parceria com a igreja North Point do pastor Stanley lá nos Estados Unidos, uma igreja incrível, realmente incrível. E aí Deus começou a movimentar as coisas, Deus começou a fazer coisas incríveis. E aí quando eu estava lá em Dayatuba, de repente um dia, eu conheci, solteiro, eu conheci uma menina. E aí quando eu olhei para ela, foi boom. E aí eu me apaixonei por ela e graças a Deus, ela também, obrigado, se apaixonou por mim. E aí eu tomei coragem depois de 2 anos, uma menina muito séria com Deus, exatamente, minha mãe orava, eu vou contar amanhã essa história aqui, minha mãe orava pela minha futura esposa, e a Nath é exatamente as orações da minha mãe. Um dia eu tomei coragem, e não, calma. Eu tomei coragem, e eu levei a Nath para o mar. Eu preparei 2 pranchas stand-up, levei ela bem lá no fundo, e falei assim: ou você casa comigo, ou eu te afogo agora aqui mesmo. Isso aí, faça assim, tá bom? O mar está aqui na frente, galera. Cuidado. Graças a Deus a Nath disse sim. E nós vivemos um casamento maravilhoso. E sabe o que mais foi legal de ter casado com a Nath? 2 coisas que marcaram a minha vida da Nath. A primeira vez que a gente orou junto, ela começou a orar por mim e eu chorei muito. Porque eu queria muito casar com uma mulher que amasse a Deus. E ela ama muito a Deus. E o nosso casamento, a gente queria não ter lista de casamento, a gente queria que fosse aberto para que todos pudessem participar desse momento com a gente e agradecer a Deus juntos. E o nosso casamento lotou de gente, foi muita gente, a gente não fez festa. E a nossa decoração foi bem simples, sabe qual foi? A decoração foi o sol, a decoração foi as árvores, a decoração foi o que Deus criou. E Deus preparou um dia incrível e maravilhoso. Nós vivemos um casamento já há 3 anos, muito legal, o casamento vale a pena, é especial. Mas o que eu estou dizendo é que Deus cuida de cada detalhe. E aí, no meio desse tempo, eu acabei recebendo um e-mail. E o e-mail do Lausanne Movement, que é um dos maiores movimentos do mundo, criado pelo pastor Billy Graham. Eu sempre fui fã do pastor Billy Graham, eu queria ser um pregador como ele. E aí, um dia eu recebi um e-mail: Thiago, nós queremos que você venha fazer parte do movimento de Lausanne, como um dos líderes mundiais, porque nós vamos buscar a direção de Deus juntos para os próximos 10 anos da nova geração, e nós queremos você aqui. Eu de repente tomei um susto e eu falei assim: como assim? E quando eu me vi, eu estava indo para a Indonésia,
para participar de um encontro com líderes de 150 países. E quando eu cheguei naquela reunião, louco para contar a minha história, do que eu estava fazendo, do que eu estava vivendo, de repente eu sentei num pequeno grupo de líderes lá. E um dos pequenos grupos, o pequeno grupo com quem eu sentei, de repente, uma menina começou a falar o seguinte: olha, eu sou do Irã e eu era muçulmano e eu me converti ao cristianismo através de uma mensagem que eu ouvi e eu conheci Jesus. E eu comecei a pregar o evangelho para os meus amigos, minha família. Eles me entregaram para a polícia, eu fui presa, eu fiquei 30 dias numa solitária. E enquanto eu estava na solitária, Jesus Cristo ia me visitar e Ele me trazia a palavra de Deus. E aí eu olhei para aquilo e falei assim: meu Jesus. E aí de repente começou o líder do lado: eu sou o Nelito, eu sou da Angola, eu nasci no meio da guerra civil, eu perdi meu pai na guerra, minha mãe foi assassinada pelo meu padrasto, e eu cresci no meio de bases militares, eu perdi todo o contato com a minha família, e eu fui crescendo, e Deus me chamou para o ministério, e hoje eu tenho uma igreja na África, e a nossa missão é curar as feridas do povo africano. E eu ouvindo aquilo pensando: posso não contar a minha história? De repente os chineses começaram a contar o que Deus estava fazendo na igreja perseguida da China. De repente os coreanos da Coreia do Norte começaram a contar, eles não podiam nem falar o nome deles, eles começaram a contar dos milagres que estão acontecendo na Coreia do Norte. De repente o pessoal do Egito começou a compartilhar o que Deus está fazendo no Egito, porque há 2 anos atrás 25 homens cristãos foram mortos pelos muçulmanos na beira do mar, e os muçulmanos mandaram um recado, está na internet escrito assim, um recado assinado com sangue para a nação, o povo da cruz. E diz que quando esses 25 homens morreram, o evangelho explodiu no Egito. E de repente eu olhando para tudo aquilo, e sabe o que eu descobri? Que a história não acabou. Deus continua escrevendo a sua história ao longo do tempo. Deus está escrevendo a sua história, está procurando pessoas a quem Ele possa usar. E sabe por que nós não temos visto Deus agindo? Porque nós estamos vivendo a nossa vidinha confortável aqui no Brasil, nas nossas igrejas incríveis, enquanto a missão de Deus está acontecendo no mundo, e Deus está nos convidando para fazer parte da sua grande história que continua sendo escrita. Hebreus 11 conta essa história, os heróis da fé, mas Hebreus 12 diz: portanto, agora também nós corramos a corrida que nos é proposta, estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, chegou a nossa vez, é a sua vez. Como Davi, como Moisés, como cada um. Depois desse encontro, eu separei uma semana para sair de Jacarta e eu fui para Bali. Porque quando eu ficava na escola, vendo aquelas revistas de surf, desenhando no caderno a onda perfeita para o surfista está lá na Indonésia. E aí quando Deus me chamou para ir para a Indonésia, eu fui curtir também, eu fui para Bali. E eu lembro que eu desci na praia de Padang Padang, a praia dos meus sonhos, que eu nunca imaginei que ia conhecer. E eu cheguei lá, eu peguei a minha prancha, e eu desci, entrei por um templo, os macacos quase me atacaram. Desci no meio da caverna e eu cheguei naquela praia do comer, rezar e amar. Lá nos corais, lá no fundo, tem uma esquerda perfeita que quebra lá no fundo. E eu fui remando, e quando eu sentei lá, eu olhei para baixo, eu vi aqueles peixes coloridos, aquelas raias, baleia lá no fundo. Cara, algo incrível, algo incrível. E quando eu peguei o avião de volta, eu estava sentado naquele avião, pensando em tudo que tinha acontecido, que eu tinha vivido, os sonhos que eu estava realizando. E de repente eu percebi uma coisa: que eu tinha perdido o controle da minha vida, e que eu já não sabia mais o que ia acontecer. Mas eu só sabia de uma coisa: que eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque pela graça de Deus, eu tenho tido o privilégio de fazer parte da obra de Deus no mundo. E desde então essa começou a ser a minha oração: Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero fazer parte disso. Eu me entrego, eu confio, para que o Senhor possa agir. Mas agora eu vou contar a última história e eu vou encerrar. Em 2009 eu estava indo para o Rio Grande do Sul, 2008, 2009, para um congresso da Juventude Batista, do Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo,
Só passar aqui o Lausanne. A fotinho de Bali aqui, ó, no templo de Uluwatu, usando saia ali, porque tem que usar saia para entrar lá. Não vai me zoar, tá? Eu estava indo para o Rio Grande do Sul, cheguei no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, eu olhei assim e eu vi uma pessoa conhecida. Eu falei, eu conheço esse cara. E eu olhei, sabe quem era? Era o goleiro reserva do Inter, lá em São Paulo. A hora que eu olhei, eu falei assim, não é possível. Eu estava passando a minha bagagem assim na esteira, aí na hora me bateu assim uma ideia. Nossa, já pensou, eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Já pensou se eu encontro aqui no aeroporto o time inteiro do Inter? Lá dentro da sala de embarque. Aí nessa hora, eu olhei para cima e eu falei assim, ó Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor abriu o mar vermelho, eu entreguei, eu confiei. Essa é a oração do mar vermelho, ela funciona, é só momentos assim, aqueles momentos que não tem o que fazer mais. E eu orei, eu lembro que quando eu cheguei na sala de embarque, eu olhei e estava aquele mar vermelho, o time inteiro do Inter estava lá dentro. E o time do Inter tinha sido campeão mundial em 2006, muitos dos jogadores ainda estavam ali, e eu, nossa cara, estava assim. E eu sou meio tímido quando eu não conheço as pessoas, eu fico na minha. E aí eu fui lá, fiquei na minha, sentei e fiquei só olhando de canto assim, né? Mas orando, Deus, como eu queria estar lá no meio deles, Deus. E aí eu pensei assim, bom, eu estou indo para Porto Alegre, o time do Inter é um time de Porto Alegre, eles estão indo para lá também, quem sabe, Deus, se a gente fosse no mesmo avião, já pensou? Fiquei pensando assim, nossa, já pensou? Aí nessa hora eu olhei para cima e falei assim, ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor abriu o mar vermelho. Cara, naquela hora eu sou batista, mas naquela hora eu virei pentecostal. Aí eu perdi o contato com o planeta Terra e eu percebi, última chamada, Tiago, Max, não sei o que. Aí eu, o meu avião, saí correndo, nem vi o que tinha acontecido. Quando eu estava entrando no avião, assim, com a passagem na mão, tremendo, ansioso, e aí, será que tá, será que não tá, não tá? A hora que eu entrei, eu olhei, estava o time inteiro do Inter lá no meio do avião. E aí eu olhei assim, e aí todo mundo estava louco, né? Me dá autógrafo, tirando foto, e aí o pessoal pedindo camisa, e eu fiquei pensando, nossa, eu também quero uma camisa, sabe? Imagina você ganhar uma camisa dos jogadores. E eu sempre quis uma camiseta branca, porque o Inter tinha sido campeão mundial com uma camiseta branca, eu não tinha uma branca, e era muito cara para comprar, então eu não gastava dinheiro com isso. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, já pensou? E aí lá no meio do time, eu vi que tinha um lugar vazio. E quando eu olhei aquele lugar, eu virei para Deus e falei assim, ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aí eu lembro que eu fui tremendo, assim, tremendo. A hora que eu cheguei no lugar, eu vi que era exatamente o meu lugar. E aí eu pensei comigo mesmo assim, não pode ser. E aí sabe aquele momento que você tem a convicção de que aquilo ali foi preparado por um Deus muito poderoso, que planejou a minha vida muito antes de eu ter nascido. E quando eu entreguei, Ele escreveu toda a minha vida. E eu sabia que aquele momento fazia parte do plano dele. E eu falei, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Eu peguei a minha Bíblia na mão, guardei minhas coisas. Eu virei para o Nilmar e para o Edinho, meus ídolos, e virei para eles e falei assim, cara, aquele ali é o meu lugar. Me achando cara, né? Eles, por favor, entra aqui e tal. Sentei, botei minha Bíblia no colo. E aí quando eu estava com a Bíblia no colo, o avião começou a subir. O Edinho começou a olhar para o lado, assim. Eu comecei a perceber que ele estava olhando para a Bíblia. Eu levantava a Bíblia, assim, para ver se ele percebia. Aí de repente ele virou para mim e falou assim, cara, você é cristão? Aí eu virei para ele assim, sou, por quê? Aí ele, porque eu também sou, mas eu estou meio desviado agora. E ele começou a contar a história da vida dele, como ele conheceu a Jesus através do Ceará, não sei o que, toda a história dele.
E aí ele virou para mim e falou assim: mas e você? O que você faz da vida? Eu falei assim: cara, eu sou pastor. Eu sou pastor de uma igreja assim, assim. Ele falou: o quê? Você é pastor? Eu estava desse jeitão, tal, não sei o quê. Não é possível, tal. Nessa hora, ele virou para todos os jogadores do Inter que eram cristãos, o Klemer, o Índio, vários jogadores, falou: Klemer, Índio, galera, esse cara aqui, ó, ele é pastor. Nessa hora, o avião inteiro fez assim, ó, pam. E aí eles ficaram alvoroçados e a galera fez uma roda ao redor. O time inteiro do Inter fez uma roda ao redor. E eles começaram a fazer um monte de perguntas. Mas e isso? Mas e aquilo? E eu comecei a compartilhar minha visão de igreja. A igreja que eu tinha, eu era pastor. E aí o Edinho começou a ficar emocionado. Ele falava: cara, é isso que é ser cristão. Eu falei para vocês. E eles vinham com várias perguntas em várias áreas. E aí foi um momento tão emocionante que o Edinho virou e falou assim: não, peraí, eu quero agora te dar um presente, Thiago. O Edinho levantou, pediu licença para o Nilmar. Ele abriu o bagageiro, tirou a mala, botou em cima do Nilmar, tirou a camiseta que ele usou no jogo, estava suada a camiseta. Ele botou a camiseta dentro de um saquinho, fechou o saquinho e disse: Thiago, eu quero que você guarde isso como recordação desse momento. Eu não falei nada, eu não tinha falado nada sobre camiseta. Aí ele falou assim: só que ela está aqui no saquinho, você põe na máquina lá. Eu falei: não vou nem lavar. Aí beleza, chegamos lá em Porto Alegre. A hora que a gente chegou, o Inter estava voltando, era a Copa Sul-Americana. O Inter foi campeão naquele ano, era semifinal contra o Chivas. Chegamos lá, tava todas as emissoras, Globo, Bandeirante, todo mundo lá filmando, a torcida do Inter gritando não sei o que. E meus pais no meio da torcida do Inter assim, ó. E aí eu me vi descendo no meio dos jogadores, naquele minuto de glória, eu peguei e abracei eles assim, né? Aí eu peguei minhas malas e a gente teve um último momento. E eu virei para eles e falei o seguinte: gente, eu não acredito no acaso, Edinho, eu não acredito no acaso. Deus tinha um propósito com esse momento. E eu deixei a mensagem do Evangelho com ele, disse: volta, Jesus te quer de volta. E aí os jogadores, o Dani Moraes virou e falou assim: Thiago, onde você vai estar quarta-feira? Porque isso era uma quinta-feira, eu ia para o congresso na sexta, pregar e voltava na outra terça-feira. Ele disse: olha, que na quarta-feira que vem nós temos o jogo de volta contra o Chivas e nós queremos que você venha ficar com a gente, participar do jogo. E aí eu disse: olha, não vou poder porque eu vou ter que voltar na terça-feira. Então vamos fazer o seguinte: na segunda-feira nós vamos ter um treino fechado e você vem participar do treino com a gente lá dentro do Beira-Rio. Eu disse: tá bom, beleza. Contei pra galera lá no sul, aí todo mundo: Thiago, me leva junto com você, por favor. Leva minha esposa. Um cara chegou: ela é louca pelo Inter, Thiago. Eu falei assim: não, cada um na sua. Faz a sua, eu faço a minha. Mas eu tinha criado o contato, a confiança deles. Eu fui na segunda-feira lá pro treino. E cara, eu conheci o Beira-Rio de uma maneira como eu nunca teria conhecido se eu não tivesse entregado meu caminho ao Senhor. Eu conheci todos os lugares junto com eles. Participei do treino, pisei no gramado, fui pro vestiário com os caras. Zoeira, tá? Fiquei do lado de fora do vestiário, porque eu sou gaúcho macho. E aí, eu levei uma série de livros, Uma Vida com Propósito, para entregar para os jogadores. Deixei dedicatória para eles lá nos livros, meu contato, entreguei para eles no final. Eu disse: fui falando com os jogadores de Jesus. Eu falei do meu maior ídolo para os meus ídolos. Eu falei assim: maior que você, só Jesus, meus amigos. Então tá aqui, eu quero falar de Jesus para vocês. Falei de Jesus para eles. No final, eu tinha pego a câmera da minha irmã, porque naquela época eu não tinha muito esse negócio de selfie, né? E eu não gostava muito de tirar foto, mas eu virei pro Nilmar e pro Edinho e falei assim: eu sei que a gente está aqui saindo do vestiário e tal, mas sabe o que é? Um dia eu vou contar isso e ninguém vai acreditar. É que nem você tá agora assim, meio assim: esse pastor exagera, né? Aí tira uma foto comigo. Não, tiramos, tal. Aí o Índio não era bom batedor de foto, mas ele tirou essa foto aqui, nossa.
o livro Uma Vida com Propósitos aqui na mão do Nilmar. Naquela época ele estava com o cabelão, Edinho, eu. E aí a gente estava saindo, o Nilmar virou para mim e falou assim: Thiago, para onde você está indo agora? Ele falou: olha, eu estou indo para minha casa. Ele falou assim: você não quer uma carona? Eu falei assim: imagina, Nilmar, claro que eu quero, velho. Nossa. E aí a gente entrou no carro do Nilmar, as emissoras tudo lá. A hora que eu entrei no carro do Nilmar, o carro fez assim, ó, tipo o carro do Batman. Aí ele saiu do estádio, a mulherada atacou literalmente o carro dele. Aí ele acelerou, a mulher para trás, caiu por trás, que elas pulavam em cima do carro. Aí ele pediu: pastor, me perdoa, mas eu falei assim: não, Nilmar, mano, pisa no acelerador, Nilmar, vambora, cara. E aí no meio do caminho, eu virei pro Nilmar e falei assim: Nilmar, sabe o que é? Um dia eu vou estar lá naquele lugar e eu vou falar pra galera que eu tive aqui com você e ninguém vai acreditar. Eu sei que é chato, só nós dois aqui, mas posso tirar uma foto com você aqui? Ele: pode, claro. Aí eu tirei essa foto aqui. Aí, cara, cheguei em São Paulo no outro dia. Quando eu estou em São Paulo, depois do almoço, liga para mim uma pessoa: Thiago, você não vai acreditar. Eu falei: que foi? Ele falou assim: você acabou de aparecer no Globo Esporte, cara, saindo do Beira-Rio com o Nilmar. Eu falei: sério? Vai lá no site, você vai ver o vídeo e tal. Eu não consegui pôr o vídeo na apresentação, mas eu tirei um frame do vídeo, tá? No Globo Esporte. Ele com o livrinho ali. Agora, o meu frame preferido é esse aqui, ó, o momento, print screen preferido é esse aqui, ó, porque parece que é o Nilmar que tá me tietando. E eu tô meio assim: não, chega. Só me leva pra casa. Agora, galera, tudo isso que eu contei para vocês, tudo isso, brincadeiras à parte, não é sobre o Thiago, não é sobre o Thiago. Sabe sobre quem isso é? Isso é sobre Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou o protagonista dessa história. Eu não sou o personagem principal dessa história. Ele é. Mas pela graça de Deus, Deus me deu a honra e a oportunidade de fazer parte da história dele. E ele disse: vocês farão coisas maiores que as que eu fiz. Posso te falar uma coisa? A história de Jesus Cristo sobre a terra continua sendo escrita. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês. Eu lhes darei poder e vocês serão minhas testemunhas. Sabe por que você não está experimentando uma vida incrível? Porque talvez você não entendeu a fórmula dos milagres de entregar e confiar. Por isso, eu quero encerrar com 3 coisas. Primeiro, quem está escrevendo a história da sua vida? Quem é o personagem principal na sua história? É Jesus ou é você? É sobre Jesus ou é sobre você? Quem está escrevendo a história, é você ou é Deus? Deus tem um plano incrível para a tua vida. Eu não sei se você já entendeu isso. A Bíblia diz, Efésios 3:20 diz: Deus é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus soberano. Deus, Ele está atuando na história, Deus está escrevendo a sua história. Ele continua escrevendo através de homens e mulheres que lhe dedicam totalmente o coração. E Ele diz: eu aqui sei os planos que eu tenho para vocês. Como eu disse ontem, os olhos do Senhor estão atentos por sobre toda a terra, procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, para quem Ele possa usar.
Deus está procurando por aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Entregue sua vida a Deus e deixe Deus escrever a sua história de um jeito muito melhor do que você seria capaz de escrever. Para os meus amigos que zoaram quando eu disse que ia ser pastor, o que eu posso dizer é que eu sou o cara mais feliz do mundo. E eu nunca imaginei viver algo assim. Segundo lugar, Deus te ama e tem um plano incrível para a sua vida. O plano dele é muito melhor do que você pode imaginar. E terceiro e último lugar, você já tomou a decisão de entregar a sua vida completamente para Jesus? Você já tomou essa decisão da entrega? Existe muito mais para você viver, mas você precisa sair do barco. Você precisa dar o passo de fé. Você precisa entregar e confiar para que Deus possa agir. Amém? Feche teus olhos. Eu espero que Deus tenha falado contigo nessa noite. Mas o que eu realmente espero é que você não saia daqui hoje do mesmo jeito como você chegou. Eu quero te dar a oportunidade de tomar a decisão mais importante da tua vida. A decisão que eu tomei quando eu tinha 14 anos. Eu quero te convidar a fazer a mesma oração que eu fiz, a oração que mudou a minha vida. E cuidado, essa oração é perigosa. A oração que eu quero te convidar a fazer é: Deus, eu estou disponível. Eis aqui a minha vida. Ela não é mais minha. Eu entrego a minha vida para Ti. Aqui de joelhos. Aqui de joelhos. O que eu posso te dizer é que no dia que eu fiz essa oração, a minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo mudou. Eu perdi o controle. E foi a melhor coisa que aconteceu. Perdeu o controle. Quero te dar a chance de tomar essa decisão hoje aqui. Entregar. E talvez Deus está falando para você: fica de joelhos. Fica de joelhos. E se você quiser, eu quero te dar a oportunidade para, diante desse Deus, se render, ficar de joelhos e entregar a tua vida para Ele. Se você quiser, nessa noite eu quero te convidar a se posicionar com Deus aqui na frente de joelhos, declarando e dizendo: Deus, a minha vida não é mais minha. O Tiago morreu, eu quero viver para Jesus Cristo agora. Então, se esse é o teu desejo, eu quero te convidar: sai do teu lugar, vem aqui na frente, fica de joelhos, eu quero orar por você. Vem aqui agora, ou fica de joelhos aí no teu lugar, ou fica de pé, mas fica à vontade, se esse é teu desejo. Vamos orar. Tem mais alguém que quer vir aqui se posicionar, entregar a sua vida? A oração que eu quero convidar vocês a fazer é: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer no mundo, mas faça isso primeiro na minha vida, Deus, e me usa para a Tua glória, para a honra e glória do Teu nome, para que as pessoas saibam quem Jesus Cristo é, o Seu amor maravilhoso, o Seu poder transformador. Ora, Deus, eu estou disponível. Faça o que o Senhor quiser da minha vida. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu
Esse é o seu momento com Deus. Só você e Deus agora. Fala com Deus, Ele te ouve. Os olhos dele estão procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus quer fazer o extraordinário. Deus continua sendo Deus. Mas você precisa entregar a sua vida e confiar. E Ele então agirá. Entrega e confia. Quero orar para vocês agora. Pai querido, eu oro por essa galera, Deus, eu entrego a vida deles nas tuas mãos. Eles estão tomando uma decisão, Deus, e o meu desejo é que não seja algo apenas emocional, Deus, mas que seja algo de fato racional, uma decisão clara, uma mudança de vida, de que agora eles querem viver de uma maneira diferente, uma nova vida em que não vão mais viver para si mesmos, para os seus desejos e próprios planos, mas eles querem viver para Ti, Deus, para a honra e glória do Teu nome, fazendo parte dos Teus planos, fazendo parte da Tua grande história. Nós queremos estar juntos, Deus, na Tua grande história. Nós queremos levar o Teu nome. Usa-nos, Deus, usa. Essa é a nossa oração. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.